Um professor de inglês que afirma ser a reencarnação de seres de outros planetas se distancia cada vez mais da vida em sociedade para tentar se encontrar com os alienígenas. Os extraterrestres estão na Terra. Eles estão em bases nessas montanhas por aqui. Quando um único tema domina a mente de forma obsessiva e altera sua relação com o mundo. Quando o objeto de devoção parece ser mais importante do que qualquer relação afetiva. E quando uma crença leva a rituais extremos. Isso é tabu. São Paulo, capital. A rotina de Chico Penteado, professor de inglês de uma renomada escola de línguas em São Paulo, é determinada pelas fases da lua. Quase todos os finais de semana ele vai para o mato fazer vigílias ufológicas, menos na lua cheia, quando a claridade atrapalha a observação. Se dirige para lugares distantes da cidade grande, um lugar com poucas luzes, onde Chico acredita ser mais fácil ver discos voadores. Eu comecei a fazer vigílias em 2003. Durante 3 anos eu vi coisinhas, vi luzinhas aqui e ali, a luzinha ali, o disquinho ali. Contato mesmo, eu considero, começou em 2006. Chico estava em uma casa em São Pedro, perto de Piracicaba. Era madrugada e ele dormia no quarto de hóspedes. E daí quando deu 3 da manhã, eu comecei a ter sensações estranhas de flutuação. Tinha entrado 3 seres daqueles cabeçudos, cinzentos, eram os 3 greys. E aí o principal falou assim: você, sendo quem você é, se portando dessa maneira, é ridículo. Eu esperava um outro tipo de recepção. Eu falei assim, se comporte. E eu falei assim, se comporte, se contenha. Mas foi em outra experiência com extraterrestres que recebeu uma informação chocante. Ele era a reencarnação de um ser pertencente a uma raça de alienígenas conhecida como reptilianos. Segundo Chico, a revelação se deu dentro de uma base subterrânea. Isso foi astral, isso foi quase um sonho, mas assim, por exemplo, a gente chama de um sonho lúcido, né? Eu acordo já nessa base subterrânea e aí sai uma reptiliana, né? Ela usa um kimono japonês muito lindo e começa a falar comigo e fala assim, olha, vim aqui para falar para você que nós gostamos muito de você e sabemos que você é um de nós, bababá. Nesse sonho astral, a reptiliana teria explicado que ele estava condenado a viver sob a forma humana como punição por um crime cometido. Chico teria escravizado os humanos e tentado fazer experiências científicas com eles. O veredito teria sido dado por uma confederação intergaláctica. O castigo para isso, para você e que sirva de exemplo para todos que vierem depois, é nascer humano. Você gosta de nascer humano? Você vai nascer num mundo totalmente primitivo, sem ciência. Imagina como era a Terra há 4.400 anos. Se você vai nascer, você vai viver muitas vidas aqui, até ver o que é bom. Além da punição, Chico acredita que precisa cumprir um papel reservado para ele aqui na Terra. E eu tenho a função de receber as pessoas que são abduzidas e reconfortá-las, deixar elas mais à vontade. Esse é o meu trabalho. É o que eles esperam de mim, basicamente. Para Jenner Silva, estudioso e apaixonado por fenômenos ufológicos, que estuda o tema há cerca de 40 anos, é preciso ter cuidado com as afirmações sobre o assunto. Há muito engano. As pessoas elas querem ser diferenciadas, elas querem ser notadas. Algumas se auto-intitulam profetas, né? Algumas se auto-intitulam mestres, outras se auto-intitulam os eleitos dos extraterrestres. Toda a sociedade estabelece limites ao comportamento dos seus integrantes. Mas há indivíduos que vão ao extremo em suas crenças, que creem em uma única verdade possível para suas vidas e que vivem estritamente de acordo com as suas escolhas, sem duvidar, sem questionar. Quando um professor de inglês se apresenta como a reencarnação de uma raça específica de alienígenas, isso é tabu. Eu me considero um contactee, eu me considero uma pessoa que tem contato com ET. A afirmação foi registrada em livro e repetida em entrevistas a canais de televisão. Chico Penteado conta já ter sido visitado por extraterrestres em seu quarto muitas vezes. Em outras tantas, viu objetos não identificados em suas observações em áreas desertas. Eu tenho mais ou menos umas 3.000 horas de vigília ufológica. É sábado à noite, é sexta-noite, é semanas inteiras em férias, entendeu? Começando às 6 horas da tarde, terminando 2 da manhã.
Chico tem uma intensa atividade na internet. Se corresponde com mais de 2.000 pessoas e apresenta um programa de rádio pela web. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, ouvintes da Rede Gubef, ouvintes... Eu conglomero um número muito grande de pessoas desesperadas que, por exemplo, têm esses terrores noturnos, têm essas sensações e não tem absolutamente ninguém para falar. Você não vai falar isso para o psicólogo, você não vai falar isso para o seu líder religioso, espírita, evangélico, ele não vai entender. Pessoas no Acre vêm me contar isso, pessoas em Portugal vêm me contar isso, pessoas na Alemanha vêm me contar. No sul do Brasil um montão, em Minas um montão, no Nordeste um montão. Você não vai falar isso para os seus parentes, você não vai falar isso para os seus amigos. Chico diz ser fácil identificar outros humanos que são, como ele, reencarnações de seres de outros planetas. O fanático tem uma missão redentora, né? Ele conseguiu um canal direto com o seu Deus e ele quer convencer aos outros a serem espectadores desse canal. Bom, uma pessoa que tem origem reptiliana é fácil reconhecer, ela é meio fria, né? Entendeu? Assim, por exemplo, ela é meio fechada, né? Ela não sabe ser afetuosa, né? O reptiliano, ele não consegue abraçar os outros, beijar. Eles têm uma mentalidade mais calculista. Muitos dos contatos experimentados por ele são descritos como envoltos em brumas. Parecem sonhos. A primeira coisa que eles fazem é paralisar você. Depois, a segunda coisa é colocar você numa espécie de torpor, para que você não reaja, não fique violento. Então, na verdade, é mais ou menos como o veterinário faz com o leão. Ele cede o leão e depois vai fazer seu procedimento médico. Nem todos os contatados se lembram do que aconteceu em uma visita de seres de outros planetas. Para ter detalhes da abdução, muitos recorrem à hipnose. Chico já fez mais de 50 sessões. Chico, hoje nós vamos fazer então a nossa quarta ou quinta sessão. A hipnoterapia no Brasil é permitida como um apoio ao trabalho psicológico desde dezembro de 2000. Cássia aplica essa técnica há 8 anos. O Chico, ele se coloca, né, e nas sessões aparece como sendo de fato uma pessoa a serviço de uma linhagem chamada reptiliano ou mesmo o próprio reptiliano encarnado aqui. Eu não sou cracker. Não é? Não. Quem é você? Eu sou Aradan. Aradan? A sessão inicia. Depois de um intenso relaxamento, Chico começa a falar com uma voz diferente. Em diplomacia, eu converso com planetas. Você pode perguntar o que você bem entender. Mas nem todos dividem a mesma opinião de Cássia. Pesquisadores na área de psicologia de Harvard acreditam que a memória trazida à tona em sessões de hipnose pode ser fruto de autossugestão, de uma ideia pré-concebida. Eu tenho certeza que eu não saberia, não teria o grau de lucidez do meu estágio de contato sem isso. Porque eu ia lembrar só de uma cena muito vaga. Eu acho que eu vi isso. Eles têm pouca e baixa individualidade. Acho que é uma certeza maluca. Acho que é uma certeza maluca no sentido que não permite a mínima dialética. Você nem arranha uma certeza de um fanático. Aliás, ele sempre se acha iluminado e sempre acha você um perdido. A partir daí, tudo que você falar será uma fala de um perdido. No máximo que ele terá será piedade frente à sua ignorância e frente ao seu distanciamento da luz que ele tem e que ele obteve. Não tenta levantar, fica assim. Não dá. Fica aí. Opa, que bicho forte. Forte, né? Ficar mais te mata. Muito forte. No discurso de Chico Penteado não há espaço para dúvida. Ele afirma categoricamente que teve o primeiro contato com criaturas de outros planetas no ano de 2006 e que seguirá encontrando-as. Depois que eles marcam você, você vai sempre ser procurado.
Então, por exemplo, eu acordo assim, tem uma luz verde no meu quarto, tem uma luz vermelha no meu quarto, tem uma coisa zanzando no meu quarto. Então a pessoa, ela nunca mais vai ter uma rotina normal. Para muitos pesquisadores, as sensações descritas por Chico se encaixam na descrição de um distúrbio chamado paralisia do sono. O cérebro desperta, mas o corpo fica incapaz de se movimentar. E é nesse momento que podem acontecer as alucinações, os sonhos acordados. Mas no caso de Chico, não há evidências médicas que comprovem esse diagnóstico. Ele custou se acostumar com essas experiências. 5 anos de insônia, entendeu? Acordar 3 horas da manhã toda noite com palpitações. Síndrome do pânico, falta de ar, fobias. A maioria das pessoas dorme com a luz acesa. Eu ainda consigo dormir com a luz apagada, mas de vez em quando acorda e fala assim, está aqui. Começou. Mas qual seria o interesse dos seres de outros planetas em nós, seres humanos? Eu acho que eles têm 2 tipos de interesse, o biológico e o mental. O que seria o interesse biológico? O interesse biológico é manipular os genes humanos, experiências reprodutivas. Eles fabricam humanos híbridos com ET, ou eles aprimoram e acompanham a genética humana. Esse projeto dos extraterrestres não assusta Chico. Até porque, para ele, os alienígenas estão mais perto de nós do que nós imaginamos. Eles ocupam subterrâneos aclimatados, entendeu? Que são cidades como São Paulo, entendeu? Só que tudo debaixo da terra é muito mais seguro. De uma guerra nuclear, qualquer coisa. Pode explodir uma bomba atômica, acabar com todo mundo na terra, e eles vão estar debaixo do solo ali, dando risada. Pelo menos 3 finais de semana por mês ele viaja para lugares ermos. É lá, longe das luzes das cidades, que faz o que considera fundamental em sua vida: esperar pela aproximação de alienígenas. Então, na verdade, as pessoas que fazem vigília ufológica, na verdade, eu chamaria de viciados em ET. Eles não podem largar aquilo. Se você largar, você decai. Você vai ficar provavelmente uma pessoa muito fraca. E há toda uma preparação, uma bagagem que Chico leva toda vez que vai para a vigília. Binóculo, eu acho que é um dos itens mais importantes para você, caso apareça um objeto, geralmente são coisas longe, então você quer ver de perto, nessa hora você fica muito angustiado. Item fundamental, papel higiênico, você pode precisar na hora do susto. Eu tenho uma câmera digital boa, embora eu acho que isso aqui dá azar, ET não gosta disso. Então, na verdade, eu sempre guardo, eu tô trazendo de teimoso, levando de teimoso. Eles não deixam mesmo, não adianta tentar, não insistam que você vai contra eles, eles vão embora, entendeu? Mas seja como for, eu gastei uma nota nisso aqui, então eu resolvi levo às vezes de raiva quase, praticamente. Hoje a vigília será em Atibaia, cidade no interior de São Paulo. Chico e 2 amigos que conheceu pela internet estão dispostos a passar a noite ao relento, no frio, esperando por um contato. O fato de estar vulnerável, no meio do nada e longe de tudo e de todos, não assusta. Para Chico, a vida nunca mais foi a mesma depois que esses contatos iniciaram. As coisas humanas, para mim, têm muito pouco sentido. Mesmo as religiões, para mim, hoje em dia, têm muito pouco sentido, no sentido de me satisfazer, de me completar. Eu preciso da energia que eu recebo diretamente daqueles eventos. Chico e os 2 amigos seguem na expectativa de ter um encontro com os extraterrestres. Nunca fez isso? Você limpa o corpo, ó. Namo tassa bhagavato arahato. Momentos preenchidos com meditação, mantras. Namo tassa. Às vezes são 2, 3, 4, 5, 6 horas de nada. É uma espera interminável mesmo, tô habituado já a isso daí. Os olhos estão sempre voltados para o céu. Nessa noite, porém, eles não apareceram. Mas isso não abala em nada a certeza de Chico que eles existem.
Minha vida ganhou um sentido. Eu me viciei em fazer vigília ufológica. A verdade empírica é o que eu descobri experimentando. Não é uma coisa que eu apenas acho. Uma coisa que eu vi acontecer.